Bom, meu nome é Carlos Lavrado, eu nasci em São Caetano do Sul, no ABC, mas meus pais eram do interior do estado e depois eles voltaram para o interior. E eu me chamo Carlos porque a minha avó materna era europeia. Quando veio da Europa, os seus pais vieram da Espanha, se radicaram na cidade de São Carlos. E antes de eu nascer, a mensagem adventista chegou à minha família. O primeiro membro da família a conhecer a tríplice mensagem angélica foi um tio da minha mãe, irmão da senhora minha avó materna, e ele a conheceu em 1930. Naquele ano nasceu seu filho, que hoje está com 80 anos. E eles levaram a mensagem à família, mas na ocasião minha avó não aceitou. Todos os irmãos e irmãs dela praticamente aceitaram, mais ou menos uns 40 membros da família. E o curioso é que quando eu estava por me batizar, ao aceitar a mensagem, em 1970, eu já estava com 21 anos, o tio Salvador nos fez uma visita e ele me chamou a atenção para São João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti somente, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu disse a ele, mas não mandou Jesus batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Aí o tio Salvador disse, me aponte um versículo na Bíblia sequer, onde os apóstolos tenham cumprido esta ordem. Aí eu percebi que o tio Salvador não era trinitariano. Ele conhecera a igreja em 1930 e então recebeu a mensagem ainda praticamente não adulterada. E assim ele se manteve por 61 anos, quando faleceu em 91, como unitariano, ou adorando o Deus único, e bastante convicto. Seu filho, desde 1930 até hoje, é não trinitariano, e os netos também. E eu sou o primo segundo, então, desses netos, que moram em São Carlos, e são membros da igreja, mas os pastores sabem, eles não são trinitarianos, com exceção do Jó, o filho do tio Salvador, que é o pai agora da família, não é? Que nasceu em 1930, que lamentavelmente há 10 anos atrás, aproximadamente, ele foi excluído da igreja. E pena que o Jó não esteja aqui. Então, eu não sei, irmão, se existe no Brasil alguma família ou alguém que tenha essa ponte de união desde quando a igreja ainda não havia adulterado as doutrinas até agora. Eu sou, assim, terceira geração de uma geração de membros da igreja não trinitarianos que adoram o Deus único e a Jesus Cristo, seu amado Filho. Mas quando eu conheci a mensagem, eu não conheci pelo tio Salvador em parte. Eu comecei a compartilhar com algumas pessoas, e tio morava longe. E aí falaram com o pastor Kimpel, que era professor de Daniel e Apocalipse no IAE. O pastor Kimpel, irmãos, me enrolou, não é? E aí eu li o livro Radiografia do Jeovismo e praticamente me tornei trinitariano, não é? E assim eu fiquei até o dia 13 de abril de 2006. 13 de abril é a data do aniversário do meu filho. Deus me agraciou com 3 filhos. A Luciana, que é médica aqui em São José dos Campos, namora um influente obreiro na obra. O Carlinhos, que é estudante do ITA e hoje já professor do ITA, trabalha num projeto. Ele é o engenheiro responsável pela fabricação dos VANT do Ministério da Defesa. Ele deve vir aqui à tarde para assistir o batismo. E tenho a Daniele. Carlinhos e Daniele também namoram adventistas. Minha esposa, todos os filhos estão com o nome na igreja ainda, mas compartilham com as mesmas verdades. E eu estou dizendo isso porque foi no dia do aniversário do meu filho, dia 13 de abril, que ao estudarmos em família a lição da escola sabatina, eu vi, irmãos, em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18, aquilo que aqui está escrito. Pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos,
para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Eu havia fraturado o pé e, como eu estava com bastante disponibilidade, eu estava estudando a lição da escola sabatina e eu entrava no adventistas.com, em outros sites e, sobretudo, o comentário bíblico adventista. E vi, irmãos, que havia uma discrepância entre o que o autor da lição da escola sabatina queria dizer e o que o comentário bíblico adventista dizia. Aqui na Bíblia diz que Cristo morreu na carne e foi vivificado no Espírito. E Espírito aqui com letra minúscula. E foi a primeira vez que me chamou a atenção que na Bíblia, na Almeida Revista e Atualizada, há Espírito com letra maiúscula e Espírito com letra minúscula. E no próprio Desejado, a irmã White, ela diz o seguinte, que Cristo, ele nos dá seu Espírito, mais ou menos assim, e está com minúscula também, como que sendo algo que pertence a Cristo. E o comentário bíblico diz então que não se deve usar este versículo para apoiar que a terceira pessoa teria ressuscitado a Jesus, porque não é isto que o autor bíblico está querendo dizer, e era isto que o autor da lição queria dizer, que Cristo foi ressuscitado pelo Espírito. Mas o autor está dizendo aqui, Pedro, que Cristo morreu na carne e foi vivificado no Espírito. Aquilo que o pastor Nader Mansur nos apresentou. Deus, ele tem um aspecto físico e um espiritual. Cristo morreu na carne, mas foi vivificado no Espírito e não pelo Espírito. Há um contraste entre carne e espírito. E comecei a estudar a questão. Eu havia lido recentemente A Vinda do Consolador e cheguei à conclusão de que, lamentavelmente, nossa igreja adulterava. E isto foi, irmãos, a coisa mais dolorosa e triste que eu tive em toda a minha vida. Porque eu nasci em um lar católico, conheci a mensagem, mas na época não aceitei, depois fui esoterista, teosofista, e Deus me trouxe para esta luz ao redor de 1970, e eu pesquisei e acreditei que esta era a igreja verdadeira, a igreja adventista do sétimo dia era a igreja verdadeira. Qual não foi minha dor ao ver que em lições da escola sabatina, nos nossos livros, havia adultério, não é? De textos bíblicos, de escritos do espírito de profecia. Aqui nós temos no livro A Trindade, por exemplo, a página 238, quando um dos autores aqui diz, não é, que são três, Pai, Filho e Espírito Santo, e são um em natureza, caráter, propósito, mas não em pessoa. E aqui tem algumas citações da senhora White, entre elas, a ciência do bom viver. Meus queridos irmãos, isto é adultério. Isto é vinho de Babilônia, porque Ellen White não afirma o que estes autores estão querendo dizer aqui. O Espírito Santo tem a mesma natureza do Pai e do Filho. Se nós vamos na citação dela, ela apenas diz do Pai e do Filho que tem a mesma natureza, e jamais ela afirmou que o Espírito tem a natureza do Pai e do Filho, e eles afirmam e citam, e vamos ao texto e ela não está dizendo aquilo. Isto é adultério, irmãos, é violar, desrespeitar a autora que a própria igreja diz ter sido inspirada. Eu compartilhei a mensagem, então, com um amigo enfermeiro que trabalhava comigo, ele compartilhou com o Jackson e a Fátima, que estão aqui hoje, já convictos, e muitas pessoas, não é, aceitaram, outros estão aceitando, inclusive pastores, e nós estamos recém organizando o nosso grupo de Foz do Iguaçu. Eu peço que orem por nós, porque nós temos pessoas no Paraguai, no país vizinho, e a Argentina está ali do lado, então eu acho que Foz, através de Foz, a gente vai poder compartilhar com os demais países hispanos, não é? Agradeço a Deus. E para